Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, vai no nosso Face, no nosso Insta. E se você quiser mandar o seu relato que a gente lê ele aqui, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para ajudar o nosso projeto é através do nosso e-mail também, mentesemedos@gmail.com. Eu quero agradecer o pessoal do YouTube que sempre manda uma mensagem legal, sempre interage com a gente. É muito bacana ter esse retorno. Qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Hospitais mal assombrados. Eu vou começar falando de hospital. Eu adoro assuntos de hospital. Eu adoro tudo que tem a ver com fantasma, né? Na real. E onde um lugar que pode ter muito fantasma é o hospital. E a gente pensa, o pessoal desencarna ali, tem toda essa questão. E tem um ambiente também de sofrimento, né? Então cria aquela energia ali. E que não histórias também que rolam. Eu vou começar contando um relato para vocês de uma inscrita do nosso Face, que a gente conversou ali rapidinho, e aí ela mandou o relato dela pra gente por e-mail. Bom, ela diz: Olá, mentes e medos. Eu sou a Daisy, tenho 30 anos. Esse relato foi contado por uma senhora chamada Vilma, com a qual eu trabalhei por um período de tempo em uma fábrica de costura. Contou-me ela, hoje aposentada, que quando criança, por volta de 10 anos de idade, quebrou a perna e precisou ficar uns dias sob os cuidados de enfermeiras num hospital. Na ala onde ela ficava, havia uma cama grande, parecida com um berço, na qual ela dormia. Eu imagino mais ou menos como seja. Mas logo na primeira noite, uma coisa bem estranha começou a acontecer. Quando fechou os olhos para dormir, algo começava a chacoalhar e bater a cama. Era de ferro, fazendo muito barulho. Ela gritava assustada e logo as enfermeiras vinham correndo perguntando o que havia acontecido. Ela contava, mas ninguém lhe dava atenção. Assim, ela passava as noites em claro, com medo daquilo que batia na cama e ela não conseguia ver. No segundo dia no hospital, ela observou uma senhora negra, de aparência muito feia, segundo ela. Ela tinha muita dificuldade de andar, dava muito encurvada e, ao notá-la e ir observando pelo corredor, pediu ajuda para colocar os pés de molho, pois estavam doloridos. Ela concordou e foi ajudar a senhorinha. No meio da conversa entre as duas, Vilma contou à senhora que à noite algo ficava batendo muita força na sua cama e não a deixava dormir. A senhora então lhe disse que à noite fosse até o seu quarto e que ela lhe ensinaria uma oração muito forte para que ela fizesse antes de dormir. À noite foi o que ela fez. Foi até o quarto da senhora e a mesma lhe ensinou a oração. Após aprender, ela voltou para o seu quarto para dormir. Assim que deitou, fez a oração e o barulho não veio. Conseguiu dormir a noite em paz. No dia seguinte, as enfermeiras as avisaram que ela só passaria mais uma noite no hospital e depois poderia voltar para casa. Mas que por alguma razão que ela não recorda, trocaram-na de quarto. Um quarto comprido, com duas fileiras de cama, uma em cada parede. Haviam cerca de 6 camas em cada fileira. Mas com preguiça de fazer a oração antes de dormir, pois era sua última noite, ela pensou apenas em trapacear. Coisa que a perturbava, né? Pegou as 2 primeiras camas da fileira da direita e embarulhou com as 2 outras camas da esquerda, pensando que assim aquela coisa iria deixá-lo em paz. Escolheu então dormir na segunda cama de uma das fileiras. Quando as luzes se apagaram, o barulho começou. Tal coisa vinha chacoalhar e batendo com muita força desde a primeira cama da fileira oposta à sua, até chegar onde ela estava deitada, e ficava repetindo por algumas vezes. Ela começou a rezar e o barulho intensificou. Sua cama chacoalhava tanto que ela tinha que segurar para não cair. Conforme ia repetindo a oração, o barulho começou a diminuir, lentamente, até que sumiu. Na manhã seguinte, ela foi correndo ao quarto da senhora negra para agradar-lhe e despedir-se dela, mas o seu quarto estava vazio. Procurou então por todos os quartos da sua ala, sem sucesso. É como se a senhora houvesse desaparecido. Ela me contou que lamenta muito não conseguir se lembrar de absolutamente nenhuma parte da oração.
Ela se pergunta até hoje o que seria aquela coisa que chacoalhava e batia com muita força a cama dela. A senhora negra, o que aconteceu com ela? Acredito que ela não era desse mundo. Eu também acredito nisso, Daisy. Muito obrigada pelo seu relato, muito legal. O que você acha, Má? Ah, curti bastante. Essa senhora parece ser tipo um agente do bem, né? Algo assim. Me veio à mente até, eu não sei, a descrição foi tão detalhada que parece até uma entidade, né? Porque essa senhora tem um estereótipo de uma entidade, que são as entidades dos pretos velhos. Aí tem, né? A hora que faz as rezas, que protege, tem toda essa revolta que é muito curioso. Mas também pode ser um espírito de alguém que passou por ali em algum momento. Muito curioso essa história dessa senhora desaparecer, né? E ela não encontrar, né? No caso, essa senhora para se despedir. E essa coisa de você ser assombrado no hospital é uma coisa assim meio assustadora, assim. Não que você ser assombrado em casa ou em qualquer outro lugar não seja, mas é que no hospital meio que você se sente seguro, né? Porque você tá enfermo e sempre tem enfermeiros, né? Médicos e tal. E você ser importunado por uma entidade, algo assim, te assombrando, deve dar mais medo ainda, né? Relatos de pessoas assim, semelhantes, que são de pessoas que estão nesse momento assim de ir para lá e ficar aqui e acabam tendo algumas experiências extraordinárias de encontrar pessoas ou também de serem atormentados, né? Mas no caso dela, ela não estava tão mal assim, ela só tinha quebrado a perna. Então, assim, a gente imagina que ela estivesse ali sob uma situação assim que não estava correndo risco de vida, né? Mas mesmo assim ela estava sendo atormentada por algo muito ruim. Do nada essa senhora aparece para ajudar ela com uma oração ainda, sabe? E ela pede para ela lavar os pés dela para ajudar. E idosos têm mesmo disso, né? A nossa avó mesmo tinha, a gente tinha que ficar fazendo massagem, tal, que eles têm essa coisa. E ela ensinou uma oração ali que foi super útil. Eu achei muito bonita essa história. Eu gostei bastante também. Agradecer a Daisy por ter enviado esse relato para agregar nesse episódio, né? O primeiro hospital que nós vamos falar aqui é o Severn House. Ele fica em Essex, na Inglaterra. Ele foi construído em 1910. O hospital ele tem um design no estilo da Rainha Ana. Que é um estilo da arquitetura britânica que faz referência à arquitetura barroca inglesa da época da Rainha Ana da Grã-Bretanha no século XIX. O hospital funcionou até 1997 e nele tem vários relatos de aparições de pacientes que morreram no hospital, né? Tem gritos, murmúrios, aparições daquelas de silhuetas escuras, né? Tem um vídeo de um cara que ele explora locais abandonados e num desses vídeos ele tá explorando esse hospital. E numa desses takes que ele pega do hospital, aparece uma silhueta assim que deve ter no mínimo uns 3 metros de altura. É um negócio assim, assustador. E o cara nem viu porque ele tava filmando. Aí viu depois. O povo que tava vendo o vídeo dele que apontou essa suposta aparição, porque foi assim muito rápido. Ele tava mais mostrando a arquitetura do hospital, porque um hospital assim com arquitetura muito diferente, sabe? Não é uma coisa que você vê todo dia.
e é abandonado, né? Fica mais amedrontador, né? Assim. E ele tava mostrando a arquitetura e você consegue ver aquela silhueta assim enorme, muito alta. E quando ele passa a câmera de novo, aquela silhueta some. E tipo assim, é uma silhueta muito escura. É mais escura que o escuro, sabe? Assim, é uma coisa muito louca. E esse hospital tem esses relatos, né? Desses gritos horríveis que tem, dessas aparições que as pessoas dizem ver direto. Eu fico, assim, até sendo uma coisa do século, um hospital do século passado, era muito rudimentar, né? Os tratamentos que eles faziam nas pessoas. Ainda não tinham muitas descobertas, como tratar, exatamente, estava em evolução, né? E eu acredito que essas energias sempre você vê, né? Esses caça-fantasmas, quando eles vão em hospitais abandonados, desativados, eles pegam alguma coisa. É como se aquilo se alimentasse daquelas energias que ficam ali, né? Que ficaram ali de alguma forma sofrendo. Eu acredito muito nessa parte de energia, assim. Que o hospital, querendo ou não, tem muito sofrimento, né? Dependendo dos ferimentos da pessoa, da condição. Tem até aquelas histórias das pessoas que ficam entre a vida e a morte, conseguem ter experiências de quase morte e tal, né? E Tudo isso que envolve. E é um local, eu acho que fica, assim, pesado, né? As pessoas morrem, pessoas sofrem e eu acredito muito nessa parte de o sim, local ficar marcado. e um lugar que eu acho que é muito assombrado, de certa forma, é a Santa Casa. A gente, quando a gente era pirralho, a gente chegou a frequentar a Santa Casa por um tempo, porque a gente tinha um primo, tem um primo, ele, quando ele era criança, ele tinha muitos problemas de saúde. Ele estava sendo tratado na Santa Casa, aqui de São Paulo. E ali os prédios são super antigos. E quando eu era pirralha, eu não tinha essa noção de energia, de medo de fantasma, nada do tipo. Mas ao andar naqueles corredores, a gente ficava ali à noite, a gente passou um bom tempo ali. E ao mesmo tempo que tinha a beleza do lugar, porque é muito linda a construção, tinha uma coisa carregada ali, eu sentia isso. Então hoje eu vou contar agora para vocês uma história da médica fantasma da Santa Casa. É a Santa Casa do Pará. Uma história envolvendo uma suposta fantasma ganhou as redes sociais. Tudo começou após um usuário do Twitter relatar vários episódios em que crianças internadas na Santa Casa de Misericórdia do Pará receberam alta verbal de uma pediatra e, ao serem questionados por profissionais responsáveis pela checagem das liberações, não conseguiram comprovar quem era a médica. Eles também não tinham as guias das altas assinadas. Os casos começaram a acontecer em meados de fevereiro de 2022, quando a equipe de pediatria percebeu as altas não notificadas. Quando iam questionar o procedimento equivocado junto ao quadro de funcionários, descobriram 3 fatos em comum. Ninguém havia notificado a alta no papel. Não havia receituário para casa. E as crianças realmente haviam melhorado. De início, a suspeita era que alguém da equipe estava fazendo o procedimento sem comunicar. Depois levantou-se a hipótese de que alguém que teria algum problema com os pediatras da Santa Casa estariam tentando atrapalhar o serviço. Para tentar descobrir o profissional que estava liberando as crianças, os pediatras passaram a buscar pelos médicos que estavam no serviço nos dias das ocorrências. Porém, nenhum nome era unânime nos plantões. A possibilidade dos responsáveis pelas crianças estarem inventando a alta para irem para casa também foi levantada pela equipe. Mas os casos continuavam crescendo e outros fatores semelhantes foram identificados. Determinados em achar o responsável pelas liberações irregulares, a equipe médica passou a questionar os pacientes e obteve de todos eles a mesma descrição das características físicas da pessoa em questão.
Tratava-se de uma mulher caucasiana, baixa, de cabelos lisos com luzes, que usava óculos. Tinha uma estatura corporal larga, com a voz forte e aparência de 50 anos. Em abril, um fato curioso chamou a atenção de uma das enfermeiras da instituição. Ao entrar em um dos leitos, ela viu a mãe de uma das crianças internadas arrumando as coisas para ir embora. Questionada se havia recebido alta médica, ela respondeu positivamente. Mas ao perguntar qual profissional havia estado na enfermaria para liberá-la, a paciente respondeu que seria uma médica que tinha acabado de sair naquele mesmo instante e pelo mesmo corredor onde a enfermeira havia vindo. Porém, nenhuma médica havia cruzado com a funcionária. Novamente, as características físicas batiam com as relatadas anteriormente pelos outros pacientes. Mulher caucasiana, cabelos lisos, com luzes e voz forte. Intrigada com a situação, a enfermeira indagou a mãe e descobriu que a tal médica havia dito uma frase que lhe era bastante familiar. O menino já está bom, melhor que eu mesma. A expressão reacendeu na técnica a lembrança de uma médica que trabalhou por muitos anos na Santa Casa, mas que morreu há um ano vítima de C-19. Com o intuito de tirar a prova para saber se a médica era a mesma pessoa cogitada pela equipe, os funcionários esperaram até que outra alta fantasma acontecesse para inquirir o próximo paciente. Quando isso aconteceu, os enfermeiros mostraram uma foto da médica e perguntaram se, por um acaso, havia sido ela a pessoa que tinha estado na enfermaria e liberado a criança. E veio a confirmação. A médica que estava dando alta era a mesma que havia falecido de C-19. Outros membros da equipe também relataram uma frequência nos vultos pelos corredores da ala pediátrica do hospital, apontando como um dos 7 lugares mais assombrados de Belém. Segundo o relato, as altas misteriosas continuaram acontecendo pelo hospital e a médica é vista principalmente pelo 4º andar, setor onde atuou por anos. Apesar da veracidade não ter sido confirmada, histórias sobre vultos e visagens não são incomuns entre os funcionários da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Nos comentários da publicação, vários internautas passaram a contar experiências sobrenaturais vividas no local. A professora Maria, nome trocado, estava acompanhando a sobrinha internada no 4º andar da Santa Casa quando viu outros pacientes relatarem sobre as altas misteriosas. Eu estava no andar e ouvi algumas pessoas no quarto comentando que apareceu uma pediatra vestida de rosa que chegou a dar alta para algumas pacientes. Quando chegou na portaria, eles descobriram que não estava de alta porque nenhum médico realmente deu a alta, relata ela. Já o funcionário público José, nome trocado, que está dias acompanhando a sua esposa e sua filha internadas no hospital, relatou um momento em que um funcionário da Santa Casa teria confirmado a identidade da pediatra que estava dando as altas. Uma paciente com acompanhante estava conversando e disse à doutora que estava dando alta. Aí o funcionário, ouvindo a história, pegou o celular e mostrou a foto da médica para elas, perguntando se era ela quem ia dar a alta. Quando elas confirmaram, ele explicou para elas que a doutora já tinha falecido de Covid-19. Tanto Maria como João disseram não duvidar dos relatos, apesar de não terem uma opinião segura sobre o assunto. Eu não sei nem o que pensar. Acho que as pessoas não seriam tão cruéis de inventar uma história assim, pondera Maria. Nesse mundo que nós estamos, não duvido de nada. E se a pessoa falou que viu, o que eu posso dizer? Reflete João. Interessante, né? Porque aí que no caso não é o paciente, é a médica que ficou presa no lugar, né? E uma das coisas que eu acho, assim, muito louca, assim, é essa parte de você ter um papo ali, você ter uma interação com uma pessoa, um fantasma, né, um espírito. Várias pessoas, né, tendo interação. Nossa, tipo assim, é muito louco. Eu acho que deve ser uma experiência bizarra, né, assim, você ter essa interação e depois descobrir isso, assim, que a pessoa já tá morta e
uma história muito boa. E assim, provavelmente essa médica não morreu no hospital, né? Porque ela devia ter um bom convênio. E essa parte também dos vultos, eu fico me perguntando, será que, tipo assim, espíritos que são bons, entre aspas, né? Não sei se tem essa diferença, se espírito bom fica preso ou não aqui na Terra, né? Não sei. Ah, Causa vultos, assim, tipo assim, tem vultos bons e vultos ruins, que é como dizem, que avistam, né, vários vultos nesse hospital. Eu fico me perguntando, será que é causado por essa doutora ou tem outros eu acho que espíritos? deve ser outros espíritos. Eu acho que o dela mesmo era essa impressão que ela tinha do lugar, assim, sabe? Sempre estar naquela rotina. Ela parecia ser uma médica preocupada, no bordão dela, com as crianças. Então, assim, eu acho que ela tinha uma ligação muito forte com o lugar. É, Mas eu acho que a energia, aquela coisa escura, ruim, que ela parecia mesmo, né? Ela é. falava, ela conversava, ela não. Eu acho que as outras sombras, eu acho que são outras coisas. Temos também o hospital de Shanxi, que fica em Changi, em Singapura. Ele foi um hospital tomado pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, onde eram levados os prisioneiros que recebiam tratamento médico, né? Eu acho que essa parte assim de você pegar os prisioneiros e levar para um hospital para ter tratamento ainda na Segunda Guerra, eu acho que o tratamento não deveria ser um tratamento, né? Não, Assim, era qualquer coisa só pra pessoa não morrer ali. Os traumas, eles eram traumas, assim, fortíssimos, né? Traumas expostos, as pessoas perdiam os membros, então, assim, entravam em choque, porque perdia sangue, devia ser uma coisa horrorosa. tipo assim, você levar seu inimigo, né, É, para receber um tratamento, eu acho que não deveria ser um tratamento bom, né? E eu acho eles, que com certeza, eles daquele jeito, igual no Game of Thrones mostrava muito disso, quando eles tinham as batalhas, as guerras, como que era, mostra até o regicida lá, que o cara ele começou a dar um de folgada, ele foi e arrancou, gente, o cara já tava todo ferrado lá, ele foi e arrancou o braço dele, sabe, então eu acho que tinha muita tortura também no meio. e eu acho que isso ajuda porque visitantes dizem que o local é muito pesado e que pessoas chegam a ser empurradas por algo invisível, além de ter vários relatos de avistamento de sombras escuras pelo local. Ah, só gente atormentada, né? Morreu na pior forma possível, imagina, porque eu acho que na guerra seria melhor a pessoa morrer na hora do que ficar e parar num lugar assim, né? Parar na mão do inimigo. É, e tipo assim, eu acho que é como a gente falou no primeiro caso, no relato, um hospital é um lugar, eu acho que tem muita energia assim negativa, ainda mais um hospital que era de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, né? Uma energia não devia É. ser nada boa e consequentemente eu acho que isso fez com que o local ficasse desse jeito, como dizem, né, nos relatos, Sim. que os pesquisadores paranormais vão lá, filmam tudo. Tem todas essas coisas de gemidos, de. Como se fala? Sussurros e tudo essas coisas assim relacionadas a sobrenatural acontecem lá e eu fico assim, mais que plausível, né? Depois de tudo isso ter acontecido, né? Durante todos esses anos, o local tem Sim. ser um local pesado assim em energia, né? Fica ali aquela coisa, aquele sentimento de sofrimento e eles devem ficar carregados mesmo, tipo, vai saber se muitos deles nem perceberam a morte aí fica com medo da presença humana pensando que alguém aí eles empurram, né? Deve ter alguma coisa bem maligna. Uma coisa que eu acho interessante também, peguei um relato
no site Zona 33. Falam de pessoas, falam, sabe, vários relatos de pessoas que passam por situações hospitais, e um deles eu achei bem interessante, que fala que é uma pessoa que passou uma situação, sabe aquela situação de você tá entre a vida e a morte? Bom, essa não é a minha história, mas algo que a minha irmã testemunhou quando era estudante de medicina em uma instalação de traumatologia nível 1. O cara veio de um acidente de moto contra um caminhão. Ela disse que ele era como uma casinha de waffles amassada, cortado em fatias, picado e triturado. O cara foi capaz de falar no início, bêbado, xingando as enfermeiras e docentes que tentavam ajudá-lo. Não era um bom sujeito. Entubaram o cara para preservar as vias aéreas dele, mas logo os batimentos foram diminuindo. Ele teve uma parada, mas eles conseguiram fazê-lo voltar. De repente, ele arranca seu tubo, agarrando a mão da minha irmã e solta um pequeno grito esbaforido. Não me deixe morrer. Vou pro inferno. Por favor, não me deixe morrer. Isso apavorou a todos, incluindo a minha irmã. O cara disse que acordou no meio do inferno, nas chamas, e continuava implorando para alguém para verificar os pés que haviam queimaduras. Ninguém conseguia acreditar como que ele havia tirado o tubo e falado naquele estado. Apesar de tudo o que fizeram, o cara ainda morreu. A minha irmã disse que todos ficaram assustados por semanas. Eu achei isso daqui muito interessante, porque o cara parecia ser um escroto, uma pessoa escrota. Sofreu um acidente, aconteceu tudo o que aconteceu e ele ficou nesse estado de vida ou morte, ainda voltou, falou o que viu, só que morreu. E eu já vi relatos de pessoas passando por uma situação bem similar, só que elas voltam à vida. E quando elas voltam, elas mudam radicalmente, porque elas ficam com medo tremendo de voltar para aquele lugar que elas viram. Ah, eu acho que eu também ficaria, né? Porque sabendo como que é, né? E é eternamente, né? É. E essa parte de você ser ressuscitado me fez lembrar de um caso que eu tava vendo esses dias. Não é caso sobrenatural nada, mas é um cara que ele teve uma parada cardíaca, ele morreu e foi ressuscitado e ele tem tatuado no peito assim, não me ressuscite. Eu lembrei disso, que é uma tatuagem assim, eu curto tatuagem, né? Eu achei da hora essa tatuagem, eu lembrei dessa parte do desse caso que tem essa tatuagem para não me reviver, e esse cara querendo desesperadamente ser revivido para não ir pro inferno, né, no que ele viu lá. Eu já vi, tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso, sobre essas pessoas que tiveram essas experiências de quase morte. E tem pessoas que tiveram experiências do paraíso, que viram o túnel, que viram as pessoas amadas no final do túnel. E teve uma que era uma mulher que ela era uma política, acho que era do México, e ela fala que ela morreu, ela teve várias paradas cardíacas. E ela fala que quando ela acordou, tipo, numa caverna, e ela foi entrando porque não tinha saída, ela já tava, tipo, na caverna. E ela chegou num lugar horrível. E ela falou que ela foi recepcionada por um cara que tinha uma barba enorme e os olhos pretos, bem pretos. E ele olhou pra ela, quando ele viu ela, ele ria, ria, ria. E ela falou que quando viu o riso dele, ela entrou em desespero e ficou ela ainda foi torturada um tempo lá. Mas ela voltou, só que o tempo, sabe, não bate o tempo que ela ficou lá e o tempo que ela ficou aqui. E ela é um tipo de pessoa que voltou pra mudar. Mas tem gente que não tem a mesma chance, né? Igual tem até aquela André Surak que fala que ela quase morreu e ela viu as sombras indo buscar ela e ela quis mudar, mas aí ela, no caso, ela virou evangélica, né? E aí cada um vai procurar sua religião, vai procurar o que acha que é certo, mas tem muita gente, é muito comum isso daí, né? Muito louco. Eu não sei se eu acredito nessa coisa assim de você ter essa experiência e se lembrar, sabe? Quando você volta à Eu vida. acho que é tipo um sonho vívido, muito vívido. Eu já tive sonho vívido e você tem uma memória como se você tivesse passado por aquilo, como se fosse uma memória do que eu fiz há 1 hora atrás, sabe? Eu não sei se eu acredito nisso, que você teria memória
sobre isso que você viu do outro lado. Porque, tipo assim, seria, na minha visão, né? Seria uma coisa que não é pra ser passada pra cá, sabe? Uhum. Ou pode ser que seja para as pessoas darem mais valor para aquilo que elas vivem aqui, É, eu não, né? Um exemplo. pode ser, eu não sei se eu acredito ainda assim. Vamos esperar o tempo. E continuando, temos o Hospital Waverly Hills, fica no Kentucky, nos Estados Unidos. Ele foi inaugurado em 1910 para ajudar a receber as pessoas com tuberculose. É, Várias pessoas morreram nesse hospital devido à tuberculose, que na época estava matando muitas pessoas. E tem espíritos que são até famosos nesse hospital que supostamente assombram esse local, e são de um menino que chama Timmy, que o espírito dele é encontrado no quinto andar, onde ficava a ala infantil, né? Tem até um vídeo na internet que um grupo de pesquisa paranormal eles colocaram câmeras estáticas, né, pelo andar e os brinquedos. E num desses vídeos, umas bolas assim que eles colocaram começam a se mexer. Um trenzinho liga sozinho. E tipo assim, acontecem umas coisas bizarras. Sim. E é um hospital que eu achei interessante trazer. Tem outro espírito nesse mesmo hospital que é famoso, que seria o da enfermeira chamada Mary, que ela teria tido um caso com um médico que era casado e ela teria se enforcado no hospital. E tem vários vídeos na internet e fotos que aparecem silhuetas de uma mulher, e tem uma foto em particular que aparece um rosto de uma mulher assim, num corredor do hospital, que é tipo assim, é bizarro. Se você procurar na internet, você acha. É o Waverly Hills, a enfermeira Mary. Nossa. E a foto é assim, uma das fotos mais assustadoras que eu vi assim sobre fantasmas que E supostamente é um pegaram. hospital antigo, né? Assim, é um hospital desativado já, mas também é igual o outro, né? 1910. Apareceram muitos hospitais nessa época, né? É, Coincidência. foi na época da Segunda, Primeira Guerra Da Mundial, primeira, né? é. E também teve, nesse caso, esse hospital foi feito para receber as pessoas com tuberculose. E eu acho, pra mim, assim, o mais bizarro dessa história essa enfermeira que ela aparece assim, e o povo diz que é muito ativo esses dois espíritos do menino Timmy e dessa enfermeira Mary nesse hospital Waverly Hills. Sim, é mais uma enfermeira, mais uma funcionária presa no trabalho, né, tadinha. É, Nossa, imagina que inferno você morrer e ficar presa trabalhando. é, Nossa, não, agora eu pensei, eu falei, não. Nossa, isso deve ser realmente um inferno, deve ser um tipo de inferno pra ela, vai saber o que ela fez, né, pra estar lá, tadinha. Ou ela amava muito, que eu acho que não devia ser um paraíso, né, porque, vamos combinar, é um trabalho muito difícil, né, mas, enfim. E uma história interessante que eu acho também são a história das pessoas que vêm e vai buscar elas, né, e tem a ideia do ceifeiro. Tem uma história que eu peguei também do site do Zona 33 que eu achei bem interessante. Fala sobre justamente isso, o ceifeiro. Enfermeira de cuidados intensivos, eu tenho muitas histórias que vão desde lençóis sendo rasgados até mulheres idosas em cadeiras de balanço. Mas aquela que me assombra é da vez que eu acho que eu realmente vi um ceifeiro. Era no ano de 1999, no final do dia. Era verão e estava escurecendo em uma ocupada UTI de 12 camas em Londres.
Eu estava no comando e na estação de enfermagem havia algumas pessoas trabalhando, mas menos do que durante o dia. Olhei para notar esse homem abrindo e entrando pelas portas duplas da unidade. O que era tão impressionante sobre ele eram as suas roupas. Ele parecia ter saído diretamente de 1974 e caindo em 1999. Ele estava usando calças bocas de sino marrons, aquele calçado plataforma que os homens usavam, e uma camisa xadrez laranja, amarelo e marrom, com um colete de padrão creme e marrom sobre a camisa. Ele era branco, com os cabelos castanhos escuros, e aparentava ter cerca de 30 anos. Ele caminhou calmamente, como se fizesse isso o tempo todo, em direção a uma baia de pacientes. Não reconhecendo e sabendo que ele não era um parente ou um paciente, eu disse: "Olá, posso ajudar?" Ele me olhou diretamente, assentiu como se quisesse dizer olá e continuou caminhando. E observando ele parar perto dos pés da cama dos pacientes e se virar para olhar para eles. Ele nem tocou a pessoa, ou fez nada além de olhar para eles. Esses doentes mais estáveis pacientes, de repente, inesperadamente, pioraram. A equipe foi toda correndo ajudar os pacientes, mas eles agiram como se não os tivessem visto. Ele se virou e, com a mesma calma que entrou, ele saiu. Não vi a direção em que ele foi quando saí da estação de enfermagem para ajudar os pacientes. Em última análise, apesar de todos os melhores esforços, morreram. Eu falei com alguns funcionários mais tarde sobre o nosso visitante da década de 70 e ninguém mais o viu. Anos depois, essa memória ainda está viva na minha mente. Interessante, né? Porque a gente sempre imagina o ceifeiro com aquela roupa preta, o capuz e a foice. É um ceifeiro descolado, né? Broto pra época, né? Daí você vê que em 99 já tava virando pro novo século. Eles já estavam estranhando a roupa, né? Que já era uma roupa bem retrô. Que estranho, né? Eu achei muito estranho. Me lembrou até um pouco do Supernatural, que tem o... Eu quebrei um pouco desse estigma do ceifeiro sempre tá com aquele sobretudo, aquele capuz esquisito e tal. Do Supernatural, que aparece eles tipo de jaqueta de couro, sabe? Normal, como se fosse uma pessoa normal. É, e tem até um filme. Putz, eu não vou me lembrar o nome agora. Mas é baseado numa obra do Stephen King, que é de um cara que. O cara que faz o ceifeiro é o mesmo ator que faz o Dwight no Pânico, que é o policial lá. Ele é um ceifeiro, você descobre isso depois, né? Mas ele é um ceifeiro, tipo assim, dos anos 60. Ele tem um Cadillac. Aí ele é todo descolado também, assim. Ele é tipo bad boy, sabe, dos anos 60. Sim. Aí eu achei legal também essa reimaginação, assim, desse ser, né? Que a gente pensa sempre que tá com uma capa preta, uma foice, ou a face ou é toda branca ou é só uma caveira, né? E assim, o ceifeiro e a morte são as mesmas pessoas, né? Digamos assim, é o mesmo estereótipo de energia ali. Eu fico pensando, se fosse pra eu ver alguém me levar, eu preferiria ver alguém normal mesmo, do que ver aquela sombra toda escura, toda esquisita, né? Eu acho que seria assustador, né? Tipo, você acabou de morrer, mas sei lá, é uma coisa complicada. Será que ele fala, você morreu, ó. Agora você vai. Eu vou te encaminhar pra onde? Pro inferno, pro céu? É uma coisa estranha, né? Assim, de se pensar. Porque o que tem nos estudos, os escritos, é que os ceifeiros ou a morte são seres que eles não estão na margem do bem e do mal. Eles são até como se fossem. Eles são instrumentos, né, do divino, de uma força superior positiva, porque a morte é inevitável. Então, assim, eles são seres, não necessariamente seja uma coisa negativa, simplesmente eles estão ali para receber quem está partindo, entendeu? Eu acho
Olha, essa mitologia é interessante. É, a gente ainda tem que abordar em um episódio essa Com história, assim, certeza. porque é muito complexo, né? Sim, Toda essa coisa, assim. é. E continuando, temos o Hospital Memorial Taylor, que fica na Geórgia, nos Estados Unidos. Ele foi construído em 1937 e por muitos anos ele foi o único hospital ali da região. O hospital tratava milhares de pessoas e muitos morreram nele, né? Durante os seus 40 anos de funcionamento, há vários relatos de gritos, objetos movidos de lugares sozinhos, silhuetas escuras. Depois que ele foi fechado em 77, uma empresa comprou o hospital com o intuito de reformar ele e tornar um escritório. Mas durante a tentativa da reforma, os trabalhadores da empresa que estavam reformando se recusaram a voltar a trabalhar por causa das várias experiências assustadoras do local, que permanece abandonado até os dias de hoje. Eu acho muito curioso porque a impressão que eu tenho é que os hospitais abandonados ou desativados, eles têm mais experiências do que os que estão ativados. É, é difícil, tipo assim, eu nunca ouvi uma história é, de um hospital que tá ativo, tipo assim, um hospital fulano ali que fica no centro, que fulano viu tal coisa. É mais hospitais que já são desocupados mesmo, né? É, teve até uma época que eu tive que passar por uma internação durante um período e eu ainda fiquei pensando, né? Quando eu soube que eu ia ficar no hospital, eu nunca fiquei, passei a noite no hospital. Quando eu soube que eu ia ter que ficar uns dias no hospital, eu fiquei pensando, será que eu vou ver alguma coisa de madrugada? Será que eu vou ouvir barulhos? Mas, ai, sei lá, eu acho que eu tava tão cheia de remédio que eu não ouvi nada. Eu já fiquei na época assim. A nossa mãe ela tinha problema com asma e passava muito tempo no hospital assim, fazendo inalação, tomando remédio, né? E eu ficava no hospital assim várias horas durante assim, início da noite até o meio da madrugada e eu não me lembro de ter é, visto nada, nem ter tido a experiência sobrenatural de nada. Não sei, né? Eu era criança, eu acho que eu deveria ser mais sensível, né? Mas eu nunca tive uma experiência assim no hospital de É, nada experiência também sobrenatural. não. Só na Santa Casa, né, quando a gente ia lá, eu senti uma coisa, mas eu acho que também era muito da, como eu falei, da arquitetura, é meio gótica aquela É, arquitetura, então dá toda uma vibe, e de madrugada a gente às vezes passava a noite lá e os corredores desertos, a gente tem um lugar que era redondo, então eu ficava andando ali dando volta sozinha, não tinha uma pessoa naqueles corredores, então eu acho que a atmosfera colaborava para a sensação, mas ver ou conhecer uma pessoa que falou passei por isso no hospital, não, só o relato da nossa querida Daisy mesmo, que foi muito útil e que eu acho que é super possível mesmo, porque tem pessoas que têm as experiências nos cemitérios, tem pessoas que trabalham nessa área de saúde e vai em necrotérios, sempre tem, né, alguma coisa que a gente escuta, então a gente nunca pode descartar essas experiências. eu acho super assim normal você ouvir que viu algo, sentiu num hospital, porque é um lugar, como a gente já falou várias vezes durante esse episódio, é um local assim que pessoas morrem, pessoas Ah, sofrem e tudo isso, querendo ou não, gera é, uma energia. energia que pode causar isso, né? De aparições, sei lá, até de, vamos supor, desse relato dessa enfermeira que teria visto esse ceifeiro dos anos 70 aí. É, é super plausível, assim, pra mim, né? Uhum. Eu sou cético, mas também acredito, como É, eu por que falo. não? Mas fica mais legal acreditando, né, em Ah, todas com essas certeza, histórias e com certeza. nessas
nessas coisas de espíritos empurrando. Essas histórias todas são muito interessantes, né? É. E o que você tem pra indicar pra gente de filme, Má? Olha, de filme tem o Exorcista 3 de 1990, que ele se passa 60% do filme no hospital, né? Tá tendo assassinatos na cidade e esse hospital tá tendo tipo um surto de assassinatos sobrenaturais, assim, que não teria como uma pessoa fazer sem as outras verem, sabe? Uhum. E esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes que eu já vi. E eu recomendo bastante. Ele é de um hospital, se passa no hospital, né? Que é assombrado por um demônio, né? Então é bem interessante. A segunda recomendação é O Refúgio do Medo, de 2014. Ele é um filme sobre hospital psiquiátrico. Ele é um filme muito bacana, eu assisti faz um ano, mais ou menos. Tem também a Ilha do Medo, de 2010, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Tem o Mark Ruffalo, a direção é do Martin Scorsese, que ele é um filme que se passa ali nos anos 40, que é um filme de investigação, mas ele também tem uma coisa meio sobrenatural. Assim, eu acho que é o top 3 de filmes de terror que se passam em hospitais. Esse tá no top 3. E por último tem os Fenômenos Paranormais, de 2011, que é um filme no formato de found footage, que nem a Bruxa de Blair, Atividade Eu Paranormal, gosto. que é um grupo de caça-fantasmas que eles vão passar uma noite num hospital e acaba acontecendo várias coisas. É um filme, eu gostei bastante, assim, eu não curto muito esse estilo de found footage, mas é um filme que me agradou bastante, apesar de eu não gostar dessa vertente do terror. Mas é um filme muito bom, eu recomendo bastante. Pode ir. De série que eu tenho pra indicar pra vocês é um episódio do Supernatural, o primeiro episódio da segunda temporada, que após o acidente de carro, os Winchesters são levados a um hospital em Memphis. Apesar de Sam e John sobreviverem ao acidente com ferimentos leves, Jim está em coma. Ele tem uma experiência extracorpórea e é abordado por uma ceifadora que tenta levar a sua alma. Ela lhe revela que, ao recusar-se a seguir em frente, ele vai um dia se tornar um espírito vingativo. Enquanto isso, Sam tenta, sem sucesso, salvar o seu irmão. John faz contato com Azazel, que é um demônio, e se oferece para fazer um acordo, um pacto, né? Em troca de salvar a vida de Jim. Ele vai desistir da sua própria vida e sua alma imortal. Esse episódio é muito legal, que mostra ele tendo essa experiência dele levantando, ele se vê em coma e ele começa a andar pelo hospital. E ele encontra uma doida ali solta. E aí eles começam a fazer amizade e tal. E ela parece que ela tá na mesma situação que ele, mas aí você vai entendendo que não, que ela é uma ceifadora, ela só tá ali tentando amaziar um pouquinho a situação que ele tá passando. Eu achei esse episódio bem legal. Esse episódio é bem bacana e é triste também, né? Porque tem a despedida do John, né? Que é o último episódio que ele aparece com vida. É um excelente episódio. E é isso aí. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar pra gente, Má? Não, eu só queria agradecer a quem ouviu até agora. E se ouviu até agora, se inscreva no canal no YouTube. Se puder deixar um like também, eu ficaria muito agradecido. É isso aí, gente. Até o próximo episódio.